Com a chegada de Thiago Maia ao Santos, o Inter intensifica a sua busca por Elian Irala. E eu quero te trazer alguns detalhes da conversa colorada pelo meio-campista do São Lourenço. Quero trazer também informações atualizadas sobre Rafael Borré, que está fora do jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. E também falar sobre uma declaração de Fred, que repercute nos bastidores após a sua partida pelo Fenerbahçe. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal. A gente tem algumas informações para falar sobre o Internacional, que segue a sua preparação para encarar o Caxias. Jogo amanhã, 4h30 da tarde, no estádio Centenário, e as notícias não são tão animadoras, né? Afinal, estamos falando de 11 desfalques do Inter só no departamento médico. E olha, eu vou dizer, um time que até brigaria para ser campeão aqui, né? Sérgio Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Cleiton Sampaio, Alan Patrick, Luiz Otávio, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Rafael Borré, Wesley e Luca Drummond. Só isso o Inter tem no seu departamento médico hoje, sem contar as vendas, né, do Thiago Maia e do Rômulo. Então, prejuízo importante é que o Inter tem para esta reta final de Campeonato Gaúcho. Não vejo muita perspectiva, né, de retorno desses jogadores que eu citei para as decisões, mas vamos trazer tudo atualizado neste vídeo, que tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas, dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então é só chamar Mais Ágil no link que está na descrição aqui do vídeo, ou no WhatsApp que eu estou deixando aqui na tela, que você vai ter o melhor atendimento, um atendimento rápido, um atendimento seguro, um atendimento que você pode confiar, para fazer a antecipação do teu FGTS. Tá bom? Então, Mais Ágil são meus parceiros aqui no canal, e lembrando que quem antecipa o FGTS com eles ainda concorre a uma camiseta oficial do teu time do coração. Turma, vamos começar falando justamente sobre o Borré, né? Afinal, o Borré tem um desconforto muscular. E a informação que eu tenho é de que ele está fora do jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho amanhã, 4h30 da tarde, contra o Caxias no estádio Centenário. Ele sentiu esse desconforto na vitória por 2-0 contra o Monson. Esse desconforto que é natural, né? Todo jogador joga com dor. Se agravou um pouquinho na semana de treinos. Ele chegou a treinar na quarta-feira no CT Parque Gigante, mas no treino de ontem acabou acusando e por isso vai ser afastado da partida, para não correr risco de ampliar esse problema. O que eu ouvi nos bastidores é que no jogo de volta da semifinal, dia 1º de março, sábado de carnaval, no estádio Beira-Rio, a tendência é de que ele permaneça fora. Se precisar, num desespero, numa situação onde o Inter precisa reverter um placar, onde é tudo muito difícil, sem o Alan Patrick, sem o Wesley, tem um cenário onde ele joga, mas não é tendência. Ele estaria sendo preparado para uma eventual final de Campeonato Gaúcho contra o Juventude ou contra o Grêmio, se o Inter lá estiver. Então, tudo isso está sendo posto, tá? E o Borré, ele tem um ponto que pesa a favor, que é o biotipo físico dele. É muito elogiado por todos nos bastidores, porque ele volta antes das lesões. É um jogador que tem um tratamento um pouquinho mais sério, se cuida bem em casa, tem inclusive um cozinheiro, particular, que faz uma dieta regrada aí para o Borré. Então ele também está muito focado em disputar esta final, sabe o quão importante é o Campeonato Gaúcho para nós, a rivalidade Grenal que ele já encarnou aí no primeiro clássico, fazendo gol, da vitória por 1-0 no Brasileirão do ano passado. Então eu não diria que ele está fora do Gauchão, eu diria que ele está fora da semifinal do Campeonato Gaúcho e voltaria, para uma eventual decisão. Diferente de outros nomes aqui, o Wesley, não vejo muita perspectiva, Rocher, Mercado, Sampaio, Bruno Tabata e Alan Patrick eu deixaria numa gavetinha, tá? Eu acho que tem uma possibilidade, mas a gente vai ter que acompanhar a evolução deles durante a semana. Mas a situação é essa. Então, Rafael Borré é um jogador que o Inter perde aí para a decisão contra o Caxias, e com isso o Inter deve vir a campo com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e o Bernabei, Fernando e Bruno Henrique, Vitinho, Carboneiro e Wanderson, e na frente o Ener Valencia. É a tendência de escalação do Internacional, tá certo? Quero falar também, gente, sobre Elian Irala, de novo, afinal, falei ontem aqui no canal sobre isso, sobre uma nova proposta, e ontem à noite, no Entre Vozes, o Henrique Pereira, que é o nosso novo parceiro aí dentro do VDG, um grande repórter também,
ele conseguiu algumas informações sobre o Irala, dizendo que o empresário quer muito o acerto com o Inter, que o Irala quer muito jogar no Inter e que o empresário, que é o Juan Cruz Oller, que é o mesmo agente do Bernabéu, está aguardando a proposta oficial do Inter. O que eu pude apurar é que ontem aconteceu um contato, e essa informação também é do Douglas de Moriner, entre Inter e o empresário do jogador, retomando uma conversa, né? E o Inter vai trazer uma nova oferta para tentar tirá-lo do São Lourenço até o dia 28, que é quando fecha a janela internacional aqui no Brasil. Então o Inter sim está retomando contato, sim o Inter fará uma nova proposta e sim existe a possibilidade dele atuar no Inter neste campeonato que está por vir, né? Que é a Copa do Brasil, Copa Libertadores e também, né, o Campeonato Brasileiro, que já inicia para o Inter na última semana do mês de março, com um jogo lá no Maracanã contra o Flamengo, rodada 1 do Brasileirão para o Colorado. Então, Elian Irala, 20 anos do São Lourenço, é o nome que o Inter quer, além, obviamente, de um lateral direito. O Inter ainda observa, né, a possibilidade do Facundo Mura, jogador do Racing, né, que disputou a final da Recopa nesta noite contra a equipe do Botafogo. Então, não sei se o prazo vai coincidir, né? Tanto é que o Mura vai disputar, né, a final justamente no dia 27, né, ou no dia 26, né, contra o Botafogo, jogo da volta no Rio de Janeiro, e a janela fecha no dia 28. Então, não tem muito tempo, não tem muito prazo, ainda mais se tratando de jogadores estrangeiros, né, que tem todo um trâmite burocrático aqui na chegada, fazer CPF, fazer visto de trabalho brasileiro, tudo isso, né, demanda tempo e para sair no BID precisa ter toda a documentação. Tá certo? Para a gente fechar, quero trazer uma curiosidade. Afinal, né, o Fredinho, lembram do Fredinho, né? Ele falou, né, para a Cazé TV, né, que transmite aí jogos da Europa League, né? O Fenerbahçe, ele jogou, se eu não estou enganado, com o Anderlecht, né, e acabou se classificando aí na Liga Europa. E o Fred deu uma declaração, né, para a Cazé TV, falando o seguinte: quero voltar ao Brasil. Sempre deixei claro que minha primeira opção quando voltar ao país é o Inter. Vejam bem. Por tudo que fizeram por mim. Para quem não lembra, né, o Fred foi lançado pelo Inter em 2012, ainda sob o comando do Dorival Júnior. Depois vem o Fernandão, fixa ele, né, como um titular. E logo, né, em 2013, já com o Dunga como comandante, ele é vendido ao Shakhtar Donetsk, e aí está na Europa desde então, né? Mais de 10 anos, né, de futebol europeu, o Fred. Mas minha casa também é Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, clube formador do Fred. O que vier a gente vai conversar. E aqui eu já acho que o Inter pode perder o Fred. Eu estou meio traumatizado, né, com a novela Oscar, que dava declarações como essa toda semana e acabou fechando com o São Paulo, onde está atuando, né? Aliás, São Paulo que vive um mau momento aí, né? São Paulo perdendo aí para times importantes do Campeonato Paulista, podendo ficar fora da decisão. Então o Oscar poderia ter um caminho melhor aqui, mas não foi o caso, né? Então, Fredinho poderia voltar ao Inter, cairia como uma luva, né? Estamos precisando ainda mais com a venda do Thiago Maia. Tá certo? Não esquece que sexta-feira também é dia de futebol lá na kto.bet.br. Jogue com responsabilidade, uma casa para maiores de 18 anos. Nessa sexta-feira estou apostando no Atlético contra o Democrata pelo Campeonato Mineiro, jogo 7h30 da noite. Estou apostando também no Atlético Paranaense contra o Azures, jogo 8 da noite pelo Campeonato Paranaense. E no empate entre Leicester e Brentford pela Premier League, jogo que começa às 5 da tarde no horário do Brasil. Então são alguns jogos que você tem para palpitar e se divertir, e obviamente sábado recheado de jogos, inclusive com o Inter em campo contra o Caxias lá no Estádio Centenário. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!